A paz do Senhor Jesus a todos, eu sou o pastor Douglas Mariano e quero te convidar a mais uma reflexão. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o seu like e, por fim, compartilhe esta mensagem com alguém que você ama. Você conhece alguém que tem dúvidas acerca da sua salvação? Não é de relevante surpresa quando é feito a pergunta: tem alguém aqui que conhece a palavra a ponto de ter certeza que já é salvo? Na maioria das vezes, a gente percebe que um olha para o outro, fica aquele clima de insegurança na hora de responder. E você que me ouve, você tem certeza da sua salvação? Você pode bater no peito e dizer: eu sou salvo, pastor. Há quem diga que não se pode fazer isso. Meu Deus, como que pode uma coisa dessa? Pois eu vou provar para você na Bíblia que o servo de Deus, que anda na presença do Senhor, mesmo tendo suas falhas, eu estou falando de falhas e pecados que não são práticas, porque tem gente que vive na prática, não é isso? A própria Bíblia diz que já não se torna mais pecado, e sim iniquidade. Tem gente que já não... Ô, irmão, me perdoe a expressão, mas tem gente que está tão descarado já que não está nem aí, não sente o peso mais. Erra sucessivamente, constantemente, frequentemente, sem nenhum peso no coração. E aí quando você vai perguntar para a pessoa, ela fala assim: tem nada a ver isso aí. Isso aí não tem nada a ver, pastor. Bom, esse tipo de gente aí, infelizmente, se você for perguntar para ela se ela tem certeza da salvação, é lógico que essa pessoa vai dizer: eu não tenho certeza da minha salvação. É lógico, porque não é uma pessoa que vive no espírito e sim na carne. Agora, existem os pecados que eu já falei em outros vídeos, que são os pecados da natureza humana e que nós temos a obrigação de viver, como diz a Escritura, não podemos pecar conscientemente, mas inconscientemente a gente peca toda hora, não tem jeito. E Deus está vendo no céu. Pastor, foi sem querer, eu não planejei, eu não arquitetei, Pastor, eu não vivo na prática do pecado, pastor. Foi uns 5 minutos que me deu, quando eu fui ver: irmã, ei, meu irmão, fique em paz. Fique em paz. E mesmo aquele que está enfrentando algum tipo de vício, algum tipo de prática, Deus vai te libertar em nome de Jesus. Ore a Deus, jejue. Coloque a sua carne em submissão com o jejum. Quero ver você com fome, consagrando e se humilhando diante de Deus, se vai ter espaço para você pensar em mais alguma outra coisa. É assim. Então vamos lá. Como é que eu consigo ter certeza? Biblicamente, eu posso, pastor, bater no peito se eu vivo uma vida
de não pecar conscientemente, embora seja um pecador. Se eu não vivo na prática do pecado, eu posso bater no peito. A Bíblia me dá essa autoridade de dizer: eu sou salvo? Sim. Vou provar agora para você. Vamos ver aqui? Olha o que diz a Escritura. Eu quero começar com Romanos. Carta escrita aos Romanos, capítulo de número 8, no verso de número 16, que diz assim: que o Espírito de Deus testifica, ou seja, confirma com o nosso espírito, presta atenção, o Espírito de Deus testifica no teu e no meu espírito que somos filhos de Deus. Peraí, se você tem o Espírito de Deus, então você é filho de Deus. Está na palavra. E é o próprio Espírito que vai confirmar dentro do teu coração. Fique em paz. Essa palavra testificar é o mesmo que confirmar. Então fique em paz. Você sabe que você anda agradando a Deus, que você... Sim, de vez em quando a gente não premedita, não. Às vezes a gente erra mesmo, de jeito não. Pensamentos, palavras, obras, gestos, olhares, até nas brincadeiras. Lá na primeira carta de João, no capítulo de número 2, no verso de número 1 diz: filhinhos. O João escreveu isso aí, inspirado por Deus. Filhinhos, eis que vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecardes, vocês têm um advogado nos céus, Jesus Cristo, o justo. E foi o mesmo João que disse: aquele que é de Deus não peca. Mas ele está falando de pecado consciente, prática de pecado. Gente, desculpa a expressão, gente sem vergonha. Gente que não tem um pingo de temor de Deus. Ele está falando desse tipo de gente que ainda coloca uma Bíblia debaixo do braço e diz que é servo do Senhor. Esses nunca terão certeza da salvação. Vamos então para um próximo versículo que nos deixa claro que podemos, com muita humildade e com muita ousadia ao mesmo tempo, reverência, dizer: eu sou salvo. O próximo versículo vamos ver. Efésios, capítulo de número 4, verso de número 30. Vai falar do Espírito Santo de novo. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual você foi selado. Quem tem o Espírito tem o selo, está carimbado para o dia da redenção. Minha irmã, meu irmão, quem tem o selo tem um dono. Você sabia disso, né? Para identificar, os fazendeiros fazem isso, para identificar e os rebanhos ou o gado não serem confundidos, eles fazem uma marcação. Mas sendo mais próprio para a palavra de Deus, Paulo aqui está deixando claro porque nessa época existia os escravos. E esses escravos eram selados. E cada selo simbolizava o seu dono. Então, o Espírito Santo aqui, ele é colocado como o selo, o penhor. E nós fomos selados com o Espírito Santo, ou seja, quando o inimigo olha para nós, ele vê que fomos selados com o Espírito de Deus para o dia da redenção, ou seja, temos um dono. Aí se cumpre o que está escrito em João, no capítulo de número 1, no verso de número 11, que diz:
ele veio para os judeus, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, não é nem chamados, é feitos filhos de Deus. Vamos para um próximo versículo então? Ai, pastor, estou entendendo. Comecei a entender que eu posso dizer que eu sou um filho de Deus, que eu sou salvo. Olha aqui, ó. Filipenses capítulo de número 2, a parte B do verso 12. Filipenses capítulo de número 2, versículo de número 12. Só que a parte B do versículo diz assim, ó. Assim também operai, ou seja, trabalhe a vossa salvação. É para trabalhar a sua salvação com temor e com tremor. Aqui em algumas versões, na verdade, fala a palavra operai. A palavra operai é a mesma coisa que trabalhar. Então nós temos que trabalhar nossa salvação todos os dias. E a própria Bíblia diz que se a gente deve operar a salvação todos os dias com temor e tremor, então a gente tem que entender que ela pode ser perdida. Por isso entra o pecado consciente e o inconsciente. Tem gente que não tá nem aí, irmão, para salvação não. A Bíblia está dizendo aqui, ó. Acabei de ler para você, Filipenses 2,12. Operai, criatura, a sua salvação, senão tu vai para o inferno. Quer dizer, trabalha a sua salvação todos os dias. Cuida dela. Se você vai para um trabalho, quem é operador de máquina sabe disso. Você conhece alguém que trabalha em alguma fábrica e que é operador de máquina? Tem que operar aquela máquina, mas aí tem a hora da manutenção, tem que cuidar dela. Se ficar só trabalhando, se ficar só negligenciando e não cuidar, não colocar óleo, não fizer a manutenção, tem que cuidar. O que acontece? Uma hora a máquina trava. Então, operai, ou seja, trabalhai a vossa salvação com temor e com tremor. Vou te dar um exemplo. Eu estou casado há 25 anos. Um casamento, ele pode vir a acabar, sim ou não? Com certeza a sua resposta é sim, pastor. Um casamento pode vir a acabar, mas ele só acaba se não cuidar. Eu tenho, junto com a minha esposa, nós dois juntos, nós temos lutado com todas as nossas forças para manter o nosso casamento, porque nós queremos que ele vá até o fim, até o dia da vinda do Senhor Jesus. Então, a mesma coisa é a nossa salvação. Se nós não cuidarmos dela, se a gente não tratar de agir de acordo com a vontade de Deus, perderemos a nossa salvação. Por isso que quem vive no Espírito tem certeza, porque o Espírito Santo testifica, ele confirma, você me agrada, você faz a minha vontade, você é meu filho e minha filha. Vamos então para um último versículo? Quero falar agora para você o último versículo. 1 Timóteo, isso. Capítulo de número 6. Primeira carta a Timóteo, capítulo de número 6, verso de número 12, diz: milita a tua fé. Olha só, irmão, que coisa linda. Mais precisamente, milita a boa milícia da fé. Ou seja, luta, que é o que eu acabei de dizer. Nós temos que lutar
e pela fé nós vamos vencer. Mas eu acho interessante, depois da vírgula, olha só, toma posse da vida eterna. Olha aqui. Nós temos que tomar posse. Quando alguém perguntar para nós, você é salvo? Sou, em nome de Jesus. Oxi, a pessoa vai dizer, mas oxi, que certeza é essa que você fala com tanta veemência? Aí você vai dizer, é a Bíblia que me manda tomar posse. Toma posse da vida eterna, ou seja, vive uma vida com o Senhor, anda com Ele, não procure não pecar negligentemente, irresponsavelmente, tente não viver uma vida na prática do pecado e você vai poder dizer, eu estou tomando posse da vida eterna. É certeza. Você tem que ter certeza. Aqui está dizendo para a gente ter certeza. Eu tomo posse da vida eterna. É a palavra de Deus que está dizendo isso. Então eu te dei alguns versículos para que você, a partir de hoje, nunca mais tenha dúvida da tua salvação. Guarde isso, porque este foi o sonho de Deus, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso Ele o enviou, para que hoje pudéssemos dizer, muito obrigado, Jesus, pela salvação. Por que você acha que você toma Santa Ceia, criatura? Por que os pastores intitulam celebrar a Santa Ceia? Você está celebrando o dia da sua salvação. Quando você toma a Santa Ceia, você está deixando claro, eu estou aqui celebrando a minha salvação. Então, nunca duvide disso. Amém? Eu quero estar agora orando por você. Coloque a mão sobre o seu coração e deixe o pastor orar por você. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, quantos são aqueles, meu Deus, que até hoje não tinham certeza da sua salvação. Mas assim como está escrito em 1 Timóteo, capítulo de número 6, no verso de número 12, está escrito na parte B, toma posse da vida eterna. Também está escrito, Senhor, em Romanos, no capítulo de número 8, no verso de número 16, que o Espírito do Senhor que está em nós confirma com o nosso espírito ou testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Senhor também nos orienta, ó Pai querido, a trabalhar a nossa salvação todos os dias. Está escrito, meu Pai. Está escrito em Filipenses, no capítulo de número 2, no verso de número 12. Como alguém pode ainda ter dúvida? Pai querido, muito obrigado por estes versículos, porque também está escrito. Está escrito, Senhor, que o Senhor veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, que fomos nós e tantos outros, nós podemos dizer, olhando para o céu, meu Pai, que fomos chamados, feitos filhos de Deus. Que Deus te abençoe e eu te espero na próxima reflexão.